Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 12. Quero ler 2 versículos com a igreja, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Jeremias 32, versículo 17, também para completar esta leitura, diz assim: ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Aleluia. Pai querido, nós te adoramos, glorificamos o teu nome pela tua gloriosa palavra, e aqui nós estamos, Senhor, como instrumento do Senhor, para ministrar, Senhor, aos nossos corações, ao coração da tua igreja, esta palavra, Senhor, que o Senhor já ministrou no meu coração durante esta semana. Que teu Espírito Santo esteja, Senhor, completando a obra em cada coração. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém? Podem se assentar. Meus irmãos, esse texto, quem é leitor da Bíblia sabe que Abraão e Sara teve uma promessa de Deus, que ele seria o pai de multidões. E Abraão, com 85 anos de idade, recebeu essa promessa de Deus. E com 86 anos, se não falha a memória, por uma pressa de Sara, Abraão teve um filho chamado Samuel, mas não era o filho da promessa. E passado mais alguns anos, agora com 99 anos, 100 anos de idade, Deus novamente chega a Abraão e reforça a promessa de que ele teria um filho, nesse texto aqui. E exatamente como o anjo disse, passado mais um ano, Sara teve um filho chamado Isaque. E Deus cumpriu a sua palavra, quando ele disse no texto que nós lemos, porque Sara riu. Então Deus perguntou, o anjo do Senhor perguntou: por que ela riu? Por que ela riu? Por acaso há algo impossível para o Senhor? Por acaso há algo impossível para o Senhor? Diga não. Não há nada impossível para Deus. E aqui, olhando nesse texto, nós podemos aprender sobre o tempo. O tempo de Deus. Nós temos o nosso tempo que é controlado. Nós mesmos controlamos o nosso tempo. O tempo Cromos. E o tempo de Deus é o tempo Kairos. O tempo Kairos de Deus é o tempo exato. É o tempo onde algo importante vai acontecer na sua vida. Deus falou que vai cumprir, mas às vezes ele não dá uma data. Até que aqui ele deu uma data, né? Não uma data específica, mas um tempo. Ele falou: na primavera do ano que vem você terá um filho. Mas nem sempre Deus dá assim uma data exata, porque ele é um Deus que governa o tempo. Ele não está limitado ao tempo. Nós sim estamos limitados ao tempo. O tempo Kairos de Deus é esse tempo oportuno. É o tempo exato de Deus. É o tempo onde cumpre a promessa de Deus nas nossas vidas. Aquela promessa que você está esperando. Talvez você espere este ano e ela não chega. Talvez você espere o ano que vem e ela não chega. E ela vai prolongando. Às vezes chega rápido para você. Tem pessoas que a promessa vem quase instantaneamente. Mas para algumas pessoas, por elas serem mais fortes, por elas suportarem mais a pressão, vamos dizer assim, Deus estende um pouquinho mais, porque Ele sabe que aquela pessoa que está esperando a promessa, ela não vai deixar de adorar a Deus por causa que não cumpriu aquela promessa. Por isso que Deus às vezes estende. Mas o tempo Kairos de Deus é o tempo exato, o momento exato em que Deus cumpre a sua promessa. E o tempo humano, o tempo Cronos, é o tempo humano. Esse tempo é medido pelo relógio. Nós temos aqui o relógio, né, marcando as horas. É o tempo medido pelas horas do dia, o ano. E aí nós começamos a querer controlar o tempo, porque nós temos um calendário.
tal dia eu farei isso, na data do dia tal nós vamos viajar, e nós achamos que controlamos. Aí nós marcamos o tempo, esquecemos do tempo Kairos, que é o tempo exato de Deus. Porque Deus, ele olha para nós e deixa nós tomarmos certas decisões, marcar ali no calendário algumas coisas que nós vamos fazer. Olha, tal dia eu vou fazer isso. Aí de repente o que acontece? Às vezes você não consegue fazer, porque o seu tempo não estava alinhado com o tempo Kairos. Se você marcou algo para fazer, ou se você concluiu, olha, tal dia, tal ano, tal mês, vou fazer isso, e tenho certeza que vai dar certo. Você pensa positivo, mas de repente o tempo Kairos de Deus vai dizer para você, não é agora, é no meu tempo, porque eu sei exatamente o que você precisa, eu sei exatamente a hora que tem que acontecer. Aleluia. E é bom quando você entende isso, porque quando você entende o tempo Kairos, o tempo de Deus, você não debocha de Deus. Sara riu, né? Quando você vai ler o texto, você observa que o anjo, os 3 homens estavam conversando com Abraão, e Sara estava atrás das cortinas da tenda. Ela não estava presente, eles não estavam vendo Sara. Mas como era servo de Deus, homem de Deus, Sara lá no seu interior, ela riu, aquela risada meia tímida, né? Tipo assim, será? Já sou velho e ele também é velho, como isso vai acontecer, né? Mas Deus, como ele é onisciente, onipresente, ele percebeu que ela tinha rido do outro lado. E o anjo falou, por que Sara está rindo? Por causa que eu falei que ela terá um filho, você terá um filho. Por acaso há algo impossível para o Senhor? Então sim, mesmo quando nós não acreditamos, e às vezes nós debochamos, às vezes, para com isso não pode acontecer, já passou do tempo. E Deus olha do céu e fala, meu filho, você não conhece o meu tempo. Eu sou capaz de fazer algo impossível. Um homem com 100 anos de idade, uma mulher com 90 anos de idade, gerar um filho. E assim aconteceu. Porque eles estavam alinhados com o tempo de Deus, o tempo Kairos de Deus. E para nós recebermos essas bênçãos do Senhor, essa bênção chegará e não tardará. Diga comigo, a bênção chegará e não tardará. Aleluia. Ela vai chegar. A bênção que Deus prometeu para você, ela vai chegar. Não é no seu tempo, mas é no tempo dele. E aqui nós olhamos nesse texto, nós precisamos ouvir Deus alinhado com o tempo de Deus. Qual que é a dificuldade? Às vezes nós ouvimos Deus, mas nós alinhamos a voz de Deus com o nosso tempo, com o nosso cronograma, com o nosso calendário. E aí nós frustramos, porque não é assim que Deus trabalha. Deus não está ligado ao tempo humano. E aqui eu trouxe uma introdução que diz assim, quando achamos que Deus está atrasado, na verdade, Ele está agindo na hora exata. Precisamos acreditar que somos seus filhos, e Ele nunca vai fazer coisa que prejudique os seus filhos, porque Ele é Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. O tempo não governa Deus. Deus governa soberanamente o tempo, aleluia. É Ele que sabe o tempo exato para a bênção chegar dentro da sua casa, para você receber aquela promessa que Ele prometeu. E às vezes Ele não entregou ainda, porque Ele está esperando você amadurecer espiritualmente. Quando é que nós amadurecemos espiritualmente? Quando nós estamos já decididos a entregar nossa própria vida pelo amor de Jesus. Quando é que nós estamos preparados, segundo Deus? Quando nós estivermos preparados para entregar a nossa própria vida. Não que nós precisamos morrer, é se nós realmente não negamos a Cristo. Nós não podemos negar a Cristo em nenhuma circunstância das nossas vidas. Então, primeiro ponto aqui para nós darmos continuidade. Para nós recebermos a bênção do Senhor, nós precisamos ouvir Deus alinhado com o tempo de Deus. Alinhado com o tempo de Deus. Uma das maiores dificuldades do ser humano é compreender o tempo de Deus, que é o tempo Kairos. Porque nós achamos que Deus é controlado pelo nosso tempo. Nós queremos imediato, pedimos agora, queremos amanhã, né? Às vezes nem acabamos de orar, já olhamos se já aconteceu. Calma,
é o tempo de Deus, aleluia. E por isso, querido, por nós não compreendermos, nós não conseguimos sintetizar as muitas informações que recebemos, alinhado dentro de uma perspectiva divina. Às vezes Deus está falando com você de algo espiritual, e você acha que Deus está falando no seu mundo natural. Natural de Deus, querido, é o melhor. O sobrenatural de Deus é muito melhor. É muito melhor você alinhar tudo que você quer, alinhar a sua oração, esperando dentro de uma perspectiva divina, dentro do olhar de Deus, o tempo kairós de Deus, o tempo de Deus, porque assim você não vai frustrar. Você vai ficar alinhado nesse propósito, você vai adorar a Deus independente da circunstância, e o diabo vai ser derrotado no nome de Jesus. O que o diabo quer? Que você fique ansioso. O diabo quer que você fique desesperado, murmurando, reclamando. A bênção não chegou e você começa a reclamar. É isso que ele quer. E às vezes ele envia pessoas para dizer: mas você não orou? Você não pediu? Por que não acontece? E aí você fica desesperado e você entra nessa batalha espiritual. É por isso que nós precisamos estar alinhados com o tempo kairós. Porque quando nós estamos alinhados com o tempo de Deus, querido, você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu vou descansar no Senhor. Eu vou entregar toda a minha ansiedade ao Senhor. Eu sei que a correria do dia não é fácil. Eu sei que muitos aqui acordam de madrugada para trabalhar. Eu sei que muitos aqui enfrentam o sol quente para trabalhar. Eu sei que quando você ouve uma palavra dessa, você pode pensar: pastor, mas você não sabe meu dia a dia. Meu dia a dia é complicado, é terrível, querido. Mas dê graças a Deus que você tem ainda o fôlego de vida. Você tem saúde para trabalhar. Muitos não têm nem condições de levantar da sua cama. Muitos não têm condições nem de abrir a boca, muitos não têm condições nem de ouvir alguma coisa, mas você tem saúde perfeita, glória a Deus, aleluia. E você olha nessa perspectiva divina, vendo que Deus já é maravilhoso para você, vendo que Deus ele já está te suprindo com muitas bênçãos, você não vai reclamar. Você vai entender que Deus ainda não cumpriu, mas Ele vai cumprir no tempo determinado dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sara e Abraão estavam avançados em idade para ter filhos, mas para Deus nada é impossível. Isaías 44, versículo 13, olha o que diz aqui a palavra do Senhor também. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Querido, esse texto, você tem que ler ele todo dia. Quando a dificuldade bater na sua porta, você abre Isaías 43, versículo 13. Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Se você colocou a sua situação nas mãos de Deus, Deus está agindo por você, e agindo Deus, ninguém pode impedir. Não há inferno que possa impedir, não há sistema que possa impedir, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida, aleluia. Se você crê, querido, que você está dentro do tempo de Deus, aguarde silenciosamente, adorando, às vezes chorando, mas nunca diga: eu não aguento mais, porque quem luta é Deus, é Ele que luta por você, aleluia. Nós precisamos ter esta visão, querido, do tempo de Deus. É nas nossas fraquezas que Deus mostra o seu grande poder. É na fraqueza de Abraão, é na fraqueza de Sara, é na impossibilidade de Sara e de Abraão, quando eles olham para si mesmos e falam: mas não pode, nós já somos avançados em idade. Mas é aí que Deus opera. Enquanto nós achamos que nós somos capazes, enquanto nós achamos que temos muita força para fazer tudo, e às vezes fazer até sem orientação, sem pedir um conselho, você acha que pode, você é livre, você até confunde o livre-arbítrio. O livre-arbítrio às vezes leva muitas pessoas para o inferno, porque ela acha que ela pode fazer tudo. Nem tudo nós podemos fazer, nós temos que fazer aquilo que é alinhado com a vontade de Deus. Porque aquilo que nós fazemos fora da vontade de Deus, querido, leva nós ao pecado, e o pecado afasta nós de Deus. O que afasta nós de Deus? O pecado. O pecado.
Não o pecado perdoado, mas o pecado não confessado e não perdoado afasta você de Deus. É por isso que nós precisamos entender que nós somos dependentes da força que vem de Deus. Nós somos dependentes porque nós somos fracos, no sentido assim, nós somos fracos espiritualmente se nós não tivermos a presença de Deus. Se você não ora e não busca entendimento das Sagradas Escrituras, você se torna frágil. É por isso que quando você se torna frágil, você percebe que você está frágil e você começa a orar, Deus responde você porque você reconheceu a sua fraqueza. Quando você reconhece a sua fraqueza, é aí que o grande poder de Deus age na sua vida. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Olha o que diz a palavra. Por isso, apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores da palavra do Senhor, um dos maiores evangelistas, apóstolo Paulo, que mais escreveu 85% do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Só para você ter uma ideia, este homem falou isso. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Aleluia. Quando ele se sente fraco, querido, quando ele acha que não tem mais condições, ele sabe que é nesse momento que o Espírito Santo vai agir na vida dele e vai agir também na sua vida. Aleluia. Quando você olha para a dificuldade e fala: Senhor, eu estou precisando da tua ajuda, eu não dou conta de caminhar mais um passo, aí você vai entender que Deus, ele é por você, porque quando você se sente fraco, é quando você pede ajuda. Enquanto você não pede ajuda para ninguém, enquanto você não pede ajuda para o Senhor, você se sente forte. E você tem que sentir fraco no sentido espiritual, dependente de Deus, porque aí Deus vai agir no seu tempo. Aleluia. Sarah riu, o texto diz, estava olhando para a sua realidade física. Por que Sarah riu? Porque ela estava olhando para a sua realidade física. E às vezes acontece conosco também. Quantas vezes Deus já prometeu para você? Deus já falou assim para você: olha, eu vou salvar aquela pessoa. Que aquilo lá é difícil, aqui não tem jeito não. Já vi pessoas falar assim: Deus vai salvar aquele parente. Não, aquele não tem jeito não. Tem, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Quando nós reconhecemos que para Deus tudo é possível, Ele age a nosso favor. O texto do versículo 12 diz assim: por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu Senhor já idoso, ainda terei prazer? Quer dizer, terei filho? Ela não acreditava, porque ela estava olhando a sua fraqueza. Ela estava olhando dentro do seu tempo cronos, o seu tempo humano. Já tinha 90 anos Sara, Abraão 99. Era impossível para eles, dentro do tempo deles. Mas Deus olhou para ela e disse: você acha que há alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Aleluia. Querido, que palavra que nós recebemos do Senhor nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, qual a dificuldade que você está enfrentando hoje, mas Deus está dizendo para nós: nada é impossível para Ele. Aleluia. Nada é impossível para Ele. Mantenha a sua fé, mantenha a sua perseverança na oração, na intercessão, no clamor, na adoração, e Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer o melhor. Quantas vezes também nós rimos, achando que Deus não está se importando tanto com a situação que nós estamos enfrentando. Às vezes nós rimos, às vezes nós choramos. Talvez no nosso caso seja o contrário, Nós choramos, desespero. Ah, Senhor, não aguento mais. Até quando? Até quando? Nós fazemos igual o salmista: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando? E às vezes que nós desanimamos, tem pessoas que param, tem pessoas que deixam de vir na igreja, porque não conseguem ver uma mudança. A mudança, querida, ela vem com a nossa perseverança. E a maior mudança acontecerá no dia que Jesus arrebatar a sua igreja. A maior mudança acontecerá em nós quando Jesus arrebatar a sua igreja, porque os nossos corpos serão transformados. Aleluia.
Nós sairemos desse mundo de pecado e habitaremos num mundo de glória, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais enfermidade. A promessa de Cristo é essa: sede perseverante. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, eu venci, eu venci. Vocês também vencerão. A ordem do Filho de Deus foi essa, para nós perseverarmos. Isso significa que não é fácil, mas também, querido, Ele também deixa claro: eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês, aleluia. Então, quando você entende que o nosso propósito é encontrar com o noivo, o nosso propósito é celebrar a grande ceia, nós temos essa promessa de Cristo: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Muitas pessoas hoje estão morrendo por causa do Evangelho. Na África, se você acompanhar os noticiários, vocês vão ver que estão enterrando de 10, 15 caixões de uma vez. Pessoas sendo mortas por causa do Evangelho. Famílias inteiras sendo mortas, enterradas por causa do Evangelho. Perseguição a cristãos em vários países. Nós ainda estamos tendo toda a liberdade de adorar ao Senhor, de dizer que Ele é bom e maravilhoso, aleluia. Quantas imagens nós vemos na internet de pessoas na África adorando ao Senhor ao ar livre, porque derrubaram a igrejinha deles. Eles estão lá cobertos de lona, debaixo de chuva, mas cantando e louvando a Deus, aleluia, não perdendo a sua perseverança. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos todo o conforto, e nós às vezes deixamos de adorar o Senhor por tão poucas coisinhas, por tão poucas coisas. Nós precisamos erguer os nossos olhos e contemplar a glória de Deus, contemplar o trono de Deus, Deus com os olhos espirituais, como Deus olhando para nós e balançando a cabeça. Meu filho, não é assim, você tem que me adorar com mais perseverança. Meu filho, você está reclamando, mas tem pessoas vivendo muito pior do que você. Querido, nós precisamos adorar a Deus com intensidade, nós precisamos rasgar o nosso coração com sinceridade, amor às almas que estão perecendo sem Jesus. Sem Jesus. E nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ganhar as pessoas para Jesus. Mas nós estamos presos no nosso tempo. Nós estamos presos no nosso tempo. O Deus mais adorado desse século, os deuses, né? Eu tenho até uma mensagem preparada, já preparei ela tem quase um ano, nunca preguei essa mensagem. Os deuses dessa geração. E um desses deuses chama-se tempo, ou falta de tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Muitas pessoas, você pergunta, não tem tempo. Eu estou ocupado. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, não tenho tempo. Nunca temos tempo para o Senhor. Nunca temos tempo para fazer a obra de Deus. Nunca temos tempo para evangelizar pessoas. É o Deus que está sendo adorado. Hoje não existe mais aquelas estátuas que as pessoas adoravam, mas os deuses estão impregnados na nossa mente. Muitas coisas, querido, nós precisamos mudar para nós entendermos o tempo de Deus. Nós precisamos alinhar a nossa mente, o nosso coração naquilo que Deus quer fazer conosco nesta cidade. As bênçãos do Senhor virá e não tardará. Mas porém eu tenho que alinhar o meu tempo com o tempo de Deus. Eu tenho que alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Eu tenho que alinhar o meu amor com o amor de Cristo. Eu tenho que fazer tudo aquilo que Cristo fez e nos ensinou. Caso contrário, nós estamos sendo uma igreja falsa, um povo falso. Mas nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, cumprir a sua palavra, ter medo do pecado, temer o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Nós temos que buscar a santidade sempre, saber que o Senhor um dia Ele voltará e Ele prestará, ou melhor, pedirá conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. A Bíblia diz que há dois tronos, o trono branco e o trono do juízo final. O trono branco é para nós recebermos a glória de Deus, recebermos a coroa da vida. É aqueles que são arrebatados na primeira ressurreição. Mas haverá no final dos tempos, no juízo final, o trono do juízo, onde Deus vai mostrar para aqueles que não perseveraram, para aqueles que recuaram, para aqueles que pecaram e não se confessaram, para os incrédulos, vão mostrar as suas obras e vão dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Não para nós, não para os filhos,
Mas para aqueles que estão alinhados com o tempo de Deus, para aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus, Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. É por isso que eu preciso estar alinhado com esse tempo. O tempo Kairos. Nós não podemos rir de algumas situações, porque o tempo de Deus, ele se cumpre. Não se desespere, porque Deus ainda não cumpriu. Abraão e Sara estavam vivendo um período da linha do tempo Cronos, como nós já dissemos. Período da linha do tempo Cronos, que expressava impossibilidade, devido às suas realidades físicas. Mas para Deus isso era apenas um detalhe, porque Ele trabalha com o tempo exato, o tempo Kairos de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia, tem outro exemplo de um homem chamado Jacó. Jacó, lá no início da sua história, Jacó trabalhou 14 anos pelas suas esposas, Lia e Raquel. Ele foi para a casa de Labão, fungido do seu irmão, e aí ele trabalhou 14 anos por 2 esposas. Nessa época era permitido. E mais 6 anos ele trabalhou por uma porcentagem do rebanho do seu sogro. Então, 20 anos. Ele construiu riqueza, muita riqueza. Estava próspero. Deus prosperou a vida de Jacó. Mas chegou um tempo que Deus pediu para que ele saísse daquele lugar. Talvez na ideia de Jacó ele poderia pensar assim: mas agora que eu estou rico, agora que eu estou bem, agora que eu estou cheio de gado, cheio de ovelhas, cheio de camelo, eu vou ter que sair, porque chegou o tempo Kairos de Deus para a vida de Jacó. Deus tinha algo maior para Jacó. Jacó seria pai das 12 tribos, e não era naquele lugar que Deus queria que ele gerasse, que as suas esposas gerassem, mas que fossem na terra de seus pais. E Jacó então, ele saiu daquele lugar. Ele poderia ter questionado, mas quem está alinhado com o tempo Kairos de Deus não questiona aquilo que Deus pede para nós fazer. Jacó não questionou. A Bíblia diz que ele pegou a sua família com todo o seu rebanho e partiu para a cidade, e partiu daquele lugar, porque ele estava alinhado com o tempo Kairos de Deus. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 2, versículo 20 e 21 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha o que esse texto está dizendo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. É o tempo Kairos dele. Quem está falando aqui é o dono do tempo. Ele não está preso ao nosso tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Orar, esperar, confiar, continuar adorando, porque vai chegar, porque Ele promete na sua palavra que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Talvez você está pedindo algo e Deus está pensando em algo maior. Talvez você está orando por uma coisa e Deus está pensando em algo maior. E talvez por causa da sua falta de paciência, você perde. Não esperou o tempo Kairos. Aí Deus olha para baixo e fala: meu filho, mais um pouquinho você tinha conseguido. Irmãos, este texto, ou melhor, esta mensagem, nos ensina a nós permanecermos firmes no propósito do Senhor. Aleluia. Permanecermos firmes naquilo que Deus tem para nós. E o que nós esperamos? A maior esperança nossa é o quê? A volta de Jesus. Diga comigo: a volta de Jesus. Porque se nós estivermos alinhados com as coisas desta terra, nós estamos perdendo muito tempo, irmãos. O que nós devemos esperar? O que nós devemos ansiar? É como diz a oração que o Senhor Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então, a primeira oração que Jesus ensina para nós aqui, ou melhor, a maneira como Jesus ensina nós a orar, é buscar o reino dele, é buscar a vontade dele. Então, quando nós falamos em perseverança, a perseverança que eu quero dizer para você é perseverar na espera da volta de Cristo, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia.
Porque às vezes nós estamos tão focados nas coisas da terra, tão focados nas bênçãos materiais, tão focados em que Deus faça algo urgente nas nossas vidas, que nós esquecemos que nós aguardamos coisa superior. Nós aguardamos a volta de Cristo, nós aguardamos o seu reino ser consumado. Aleluia! Não se apegue ao mundo, não se apega à beleza do mundo, porque ela é passageira. Não se apega à estrutura do mundo, porque ela é passageira. Se apega na estrutura do céu, das coisas celestiais, querido. Gaste tempo em adoração a Deus, gaste tempo pedindo orientação do Espírito Santo, para você entender o reino de Cristo, porque é no reino de Cristo que nós vamos ter todo o sossego, toda a paz, toda a felicidade. É no reino de Cristo que não haverá mais sofrimento. Por isso, querido, que eu preciso estar alinhado no tempo de Deus. Por isso que ele fala, ele é infinitamente mais, ele faz infinitamente mais. Enquanto você está pensando aqui, Deus está pensando a sua casa lá. Enquanto você está pensando a sua casa aqui, Deus está preparando o seu quarto lá, porque ele falou assim, eu vou lá preparar lugar para vocês. Aleluia. Enquanto você está preocupado em construir um império aqui, Ele está preocupado em você guardar o seu tesouro lá. É lá onde o ferrugem não consome e nenhum ladrão rouba. Nós temos que começar a pensar mais naquilo que é celestial, para então a nossa alma regozijar no Senhor e você conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade. Muitos não conseguimos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque nós estamos apegados demais às coisas terrenas, nós estamos apegados demais às coisas materiais. Nós frustramos porque Deus não deu a casa, nós frustramos porque Deus não deu o carro. Deus dá na hora certa, é o tempo kairós dele, aleluia. Mas adore do mesmo jeito, continue louvando ao Senhor, porque as coisas terrenas vão passar. Não ficará pedra sobre pedra, não ficará nada, mas nós subiremos com Ele, para reinar com Ele. Que coisa melhor do que isso? Não tem nada melhor do que isso, você ter essa certeza. Abacuque capítulo 2, versículo 3 diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Olha que palavra. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Jesus vai voltar, e Ele está prestes a soar a sua trombeta. Somente aqueles que estiverem preparados vão subir. Só aqueles de mão limpa e coração puro, segundo o salmista. E eu estou aqui como servo do Senhor, para alertar cada um de nós. Nós precisamos estar alinhados com a santidade. A santidade, sem santidade ninguém verá Deus. Se nós não formos santos como Ele é santo, nós não veremos a Deus. Ser santo na igreja, ser santo lá no seu trabalho, sua boca tem que ser santa, seus olhos tem que ser santo, o seu falar, ou melhor, já falei, né? As suas mãos tem que ser santa, os seus pés tem que ser santo, a sua mente tem que ser santa, o seu coração tem que ser santo. Você tem que olhar para as pessoas e olhar ela como seus irmãos, suas irmãs, ter pena, ter misericórdia, não desejar ninguém que não é seu, mas ter misericórdia para abençoar aquela pessoa e trazer ela para perto de Cristo. Nós fomos chamados para isso, para representar Jesus na terra. Agora, como nós olhamos para uma pessoa e desejamos aquela pessoa, é o espírito maligno que está em nós. Nós não podemos desejar ninguém que não é nosso. Estou falando para homens e mulheres casadas. Nós não podemos olhar para uma mulher e desejar ela. Se você está desejando, é porque o Espírito de Deus não está habitando em você. Você não pode olhar para um homem e desejar ele, é porque o Espírito de Deus não está habitando em você.
É por isso que a Bíblia diz, nós temos que buscar a santidade, como Ele é santo, nós temos que ser santo. E como que nós somos santos? Buscando a presença dEle, alimentando da palavra sempre, aleluia. É aqui que está o nosso mantimento, a nossa bússola, ou o nosso manual de instrução. Se eu não sei o que está escrito, eu vou fazer aquilo que aqui está dizendo que é para não fazer. É por isso, meus irmãos, que nós temos que estar alinhados ao tempo de Deus. O tempo de Deus fala de tempo, fala de lugar, fala de propósito, vontade. Eu preciso estar alinhado a isso. Precisamos esperar com fé, mesmo quando a promessa parece demorar. Esperar com fé, mesmo quando a promessa parece demorar. Quando nós olhamos a história bíblica, Sara não teve paciência. Sara, ela apressou. Deus prometeu um filho quando Abraão tinha 85 anos. Ela apressou. Para aí, não vai acontecer com nós. Está aqui, pega a nossa empregada, tem um filho com ela. Pecou, fez errado. Mas Deus foi tão misericordioso, e Deus perdoou essa situação. E com 99 anos, 100 anos de idade, Deus prometeu, cumpriu a promessa sobre a vida de Abraão e de Sara. E eles tiveram então Isaac. Mas Sara dá o exemplo de que não teve fé de esperar o tempo Kairos. E Deus está pedindo para você nessa noite, volte um pouquinho, alinha com o meu tempo. Alinha-se com o meu tempo, com a minha hora. Aleluia, aleluia. Abacuque capítulo 3, Abacuque capítulo 2, versículo 3, diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-o, porque ela certamente virá e não tardará. Então nós esperamos a volta de Cristo e vamos continuar esperando a volta de Cristo, mesmo que isso para muitos seja muito tempo. Para nós devemos dizer, é um prazer servir na casa do Senhor, é um prazer estar na casa do Senhor, porque isso não nos pesa, porque nós estamos alinhados com o tempo de Deus, aleluia. Em terceiro lugar, só existe impossibilidade para os incrédulos. Diga comigo, incrédulos. Impossível é só para os incrédulos, porque para Deus nada é impossível. Versículo 14, que é o texto que nós lemos: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Na primavera voltarei e você e Sara terão filho. Deus trouxe à memória de Sara quem era que estava falando com ela. Sara estava ouvindo ali aqueles 3 homens que chegou para conversar com Abraão. Talvez Sara, a Bíblia não fala, talvez Sara no seu pensamento, ela podia pensar, mas isso aí é só alguns homens que chegou aí. É algumas pessoas que chegou aí, alguns vizinhos que veio conversar com Abraão, né? E talvez ela riu, mas aí Deus trouxe a memória de Sara. Sara, existe alguma coisa impossível para o Senhor? E o Senhor aqui está em letra maiúscula, e o Senhor aqui é Deus. Então Sara, naquele momento, ela pôde perceber, creio eu, que quem estava falando com ela não era um homem qualquer, mas o próprio Deus estava ali. O anjo do Senhor estava ali, dizendo para Sara: Sara, não há nada impossível para mim, Sara. Eu estou falando que vocês, depois de ver ter um filho, vocês terão filhos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando confiamos na palavra de Deus, nós enfrentamos gigantes, como Davi enfrentou os gigantes. Quando nós confiamos na palavra de Deus, nós enfrentamos os leões, como Daniel enfrentou as covas dos leões. Quando nós estamos alinhados no tempo de Deus, nós enfrentamos qualquer situação. Nós confiamos na palavra de Deus e enfrentamos até prisões, como Paulo e Silas enfrentaram prisões. Quando nós estamos alinhados no tempo de Deus, nós enfrentamos sabendo que tudo tem um propósito. Nada está acontecendo fora do propósito, a não ser que você desligou a sua mente do céu, a não ser que você não pensa na glória de Deus, a não ser que você não pense na sua salvação. Se você está só pensando em construir patrimônio, se você está só pensando em construir império na terra, você não entende o que eu estou falando. Você só entende se você tiver ligado naquele texto que fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluia.
Eu tenho que estar preparado agora, você tem que estar preparado agora. Se a trombeta soar, nós subirmos juntamente com Ele, dando glória, aleluia. Igual diz o nosso irmão Luan, quem vai ficar contente? E ninguém vai ficar contente, né? Nós vamos subir dando glória. Luan fez aquela pegadinha, eu caí na pegadinha aqui aquele dia. Quem vai ficar contente se Jesus voltar? E eu, opa, glória! Eu dei aquela salto, né? Mas ninguém vai ficar contente, nós vamos subir dando glória. Amém? Quando nós confiamos na palavra de Deus, irmãos, nós enfrentamos tudo em defesa da nossa fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus capítulo 17, versículo 20 diz assim: porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Aqui não está falando que a fé tem que ser grande, não. É uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É bem pequenininho, mas uma fé objetiva. Uma fé capaz de crer que o monte pode ser transportado. Você precisa ter fé que aquilo que você está esperando vai se cumprir. Você precisa ter fé, não desanimar. E como é que eu demonstro que eu tenho fé? Eu adoro ao Senhor. Eu adoro ao Senhor. É fácil adorar quando tudo está bem. Quando tudo está mil maravilhas, você acorda cantando, até acordando as pessoas. Né, não é? Mas quando as coisas estão difíceis, você já acorda colocando aquele hino melancólico, já começa a chorar. Não, alegre-se. Espere em Deus. Aleluia. Espere no Senhor. Ele não tardará. Ele não tardará em cumprir as suas promessas. Aleluia. Nunca esqueça daquilo que foi dito aqui nessa noite. Nunca esqueça de manter uma vida santa diante de Deus. Isso faz toda a diferença na sua vida espiritual. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser mornos. Nós devemos ser quentes. Ele fala assim, antes frio, né, do que morno. Quem é o morno? Morno é o que estava quente e foi esfriando. Morno não é o que está frio e está esquentando. Morno é o que estava quente e foi esfriando. Então eu preciso me aquecer. E como que eu me aqueço? Me humilhando na presença de Deus, buscando a palavra do Senhor, orando, 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 orando. Oração é tudo, meus irmãos. Se você não tem um hábito de oração, você está fadado a cair. Porque sem oração nós não conseguimos vencer. Sem oração nós não esperamos o tempo kairós. Sem oração nós caímos na tentação. Sem um alimento físico você morre, porque seu organismo perece. O alimento espiritual é a oração. O alimento espiritual é estar junto. O alimento espiritual é a leitura da palavra. Sem a leitura da palavra, sem a oração, sem a comunhão, você morre espiritualmente, você desfalece. É por isso que nós precisamos estar alinhados com o tempo de Deus. E o tempo de Deus pede para nós confiar nele, não duvidar dele, porque a promessa dele se cumprirá, independente se eu rio ou não, como Sara riu. Deus cumpriu a promessa na vida deles, porque ele tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. Como está a sua vida? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? E Hebreus capítulo 11, versículo 6... vai falar que a fé remove barreiras que parecem intransponíveis. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus, pastor? Fé. E fé, querido, não é para conquistar. Olha que interessante aqui, ó. Fé não é para você conquistar, fé é para você perseverar, fé é para você suportar. A fé bíblica é nesse sentido, é fé de que você vai conseguir chegar até o fim, vai conseguir batalhar e vai produzir, vai conquistar. Fé de perseverança, aleluia. Fé que Deus vai te ajudar a vencer as batalhas, porque Ele diz, no mundo tereis aflições, tede bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão, aleluia.
conclusão, Romanos capítulo 4, versículo 18, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Deus cumpriu a promessa ou não cumpriu? Cumpriu. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, aleluia, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Eu não sei da sua vida. Às vezes até a minha é difícil saber detalhes da minha vida. Às vezes até eu entro em parafuso, mas quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Mas Deus sabe exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Deus sabe o porquê que você está aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui pensando: eu queria ouvir outra palavra, eu queria ouvir algo diferente, eu não queria ouvir sobre o tempo de Deus. Talvez essa palavra não encaixou, talvez, tá? Não encaixou em todos os corações desta noite. Mas eu tenho certeza que a palavra não volta vazia. De alguma forma esta palavra alcançou corações aqui nesta noite. De alguma forma tinha pessoas aqui preocupadas com o tempo de Deus, preocupado com aquilo que tem que fazer e não se cumpriu ainda. Mas Deus é poderoso para cumprir na sua vida. Assim como Ele cumpriu na vida de Sara e de Abraão, Ele cumprirá as suas promessas também na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. O que eu tenho que fazer, pastor? Permanece firme na palavra, permanece firme na oração, permanece firme no amor, no perdão, permanece firme em falar de Jesus para aqueles que você encontra na rua, porque você e eu fomos chamados para sermos discípulos de Jesus aqui nesta terra. A promessa dele se cumprirá sim, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrependeu de dizer para você o que ele diz há uns anos atrás. Ele disse para você que faria, e ele vai fazer. Aleluia. Não seja precipitado ou precipitada como Sara foi, querendo antecipar o tempo de Deus. Não faça isso. Espera o tempo de Deus, e Deus vai cumprir com detalhes aquilo que ele prometeu na sua vida e na sua família. Se você crê nisso, diga glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite: sede firme, constante, perseverante. Jesus vai voltar, aleluia, e Ele vai trazer esta paz que nós tanto esperamos. A paz sem igual, aleluia. Ainda temos muitas lutas, muitas dificuldades, mas chegará um dia que nós vamos gozar da mais perfeita paz. Amém? Então eu quero que você medite nesta palavra. Se você entendeu que essa palavra veio do Senhor, coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar com você. Enquanto o Ministério do Louvor vai cantando, nós vamos orar. Eu quero que você agora pega o irmão do seu lado, é onde você está mesmo. Ore pelo seu irmão. Ore pelo seu irmão que está do seu lado. Seja um profeta de Deus na vida dele agora. Seja um profeta de Deus. Isso é um exercício de fé, porque às vezes você acha que só o pastor sabe orar. Não, Deus deu habilidade para todos nós. Se você vai orar por ele ou por ela, você vai começar a clamar isto, erga a sua voz,
ore a Deus por ele, por ela. Peça a Deus que abençoe ela em todas as áreas da sua vida.